Olá, eu sou a Kate Carnicelli, sou artista do corpo, da área da dança, do teatro, da performance. Eu sou formada em comunicação das artes do corpo desde 2017. Eu fiz parte da CIA Clariô, que é uma companhia de teatro de Osasco, que é um ponto de cultura da cidade, de 2017 até 2019. E eu vou falar um pouco sobre como foi o nosso processo na CIA Clariô, que vai linkar com o assunto que eu trouxe para esse vídeo. E em 2016, 2017, eu estagiei na Secretaria de Cultura dentro da escola Antônio César Salve, que é a escola de artes que tem lá no centro de Osasco. Estagiar nessa escola foi um momento que a cultura de Osasco se revelou para mim, né? Porque eu procurava muito pouco sobre a cultura da cidade, principalmente sobre o teatro, porque eu achava que não existia tanto movimento teatral quanto já existia em São Paulo. Então, quando eu entrei na escola de artes, que eu conheci professores e professoras, que eu conheci o FACT, que eu conheci grupos, foi um momento que eu percebi que, caramba, tem movimento dentro da cidade de Osasco, tem movimento na cena teatral. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que tem a ver com o que eu quero falar para vocês nesse vídeo, é a encenação teatral da cidade de Osasco. E eu não falo isso de forma generalizada, certo? São pontuações que eu percebi e que eu quero dialogar com vocês para que a gente possa entender por que ainda nós vemos em Osasco uma encenação antiquada. Retomo, não é de forma generalizada, mas há ainda um apelo muito escolar dentro da cena teatral da cidade de Osasco. Então eu quero falar com vocês sobre o testocentrismo. Quando eu entrei na escola de artes, que eu acompanhei professores e professoras da área da dança, da área do teatro, que eu convivi com grupos de jovens, eu percebi como o texto era o ponto principal da cena teatral. E a gente pode considerar que ele é importante, mas a gente não pode deixar de perceber que o texto, principalmente agora no século XXI, já se tornou algo menos relevante do que ele era há alguns séculos atrás. Então eu quero que a gente faça um panorama agora de como foi a relevância do texto dentro da história do teatro e mergulhar por outras formas, por outros formatos, por outros métodos que foram surgindo e, claro, por outros elementos que foram surgindo para se construir a encenação teatral. Então, às vezes eu vou abaixar a cabeça para eu não perder o raciocínio, eu fiz algumas anotações. Então, assim, o problema e o lugar do texto dentro da realização cênica, ele não é tão recente quanto a gente pode imaginar. Ele, no fundo, sempre se tratou de saber em que mãos que cairia o poder artístico. No dramaturgo, com o diretor, com a estrela da atuação, com os técnicos, né? Então, já no século XVII se situa o início de uma tradição de sacralização do texto. E o que era isso? Essa sacralização do texto, ela marcaria de forma bem duradoura o espetáculo teatral, principalmente na França. Então, todos estavam subalternizados pelo texto. O trabalho do ator, o seu enfoque central, era apenas a encarnação de um personagem e a dicção do texto. E eu faço aspas porque mais pra frente a gente vai discutir o que é encarnar ou encontrar um personagem dentro da construção da atriz e do ator. Então, começa nessa época, no século XVII, uma hierarquização das profissões do teatro, sendo que o dramaturgo, o autor, ele estava no topo dessa hierarquização, seguido do diretor ou da estrela, dos outros atores, dos figurinistas.
e, por fim, dos técnicos. Então, cada um deveria permanecer no seu formato, na sua caixinha. O ator responsável sempre pelo personagem, o diretor sempre responsável pela organização das cenas, pelos movimentos de entrada e saída, o cenógrafo pelo cenário e assim por diante. Com esse formato, o teatro ele pouco se renovava. E a quem se atrevesse a não depender do texto, como os italianos da Commedia dell'arte, eram marginalizados. E existia uma divisão. Um grupo admirava esse formato de transformação do texto dentro da encenação teatral e outros achavam um absurdo. Eles eram alvos de inimizade, principalmente na França, onde essa sacralização do texto era muito forte. Então, no século XVII, se indagava o que era uma peça de teatro, do que consistia uma peça de teatro. Já no século XVIII, com a Revolução Industrial, começou a se perguntar como fazer para que o palco dê a ilusão da realidade, porque chegou a iluminação, maquinarias, então eles queriam tornar aquilo o mais natural possível. E aí os românticos pensavam como traduzir, através da escrita dramática, a diversidade do real. E todas essas indagações, olha só, elas vinham de escritores, de intelectuais, não é registro dos próprios profissionais do teatro colocando as suas indagações na encenação teatral. Então, para se alcançar a modernidade teatral, era preciso ultrapassar esses obstáculos. E há de se acreditar que a arte do ator ela só se renovou por meio de uma interrogação contínua sobre a tradição e sobre as condições de interpretação dos textos. Então, no século XIX, através do termo encenador, se anuncia o teatro moderno. O encenador, diferente do diretor, que é aquele que direciona as cenas, as entradas, as saídas, as movimentações, aquele que manipula a disposição cênica, o encenador, ele não só organiza a cena, mas ele é aquele que desenvolve uma prática teatral única, que consegue abranger todos os elementos da montagem, o espaço, o público, a plateia, o texto, o espectador, o ator. E isso vem principalmente com o André Antoine, que foi o primeiro a sistematizar suas concepções, a teorizar a arte da encenação e a indagar, por exemplo, como introduzir a encenação de um texto clássico no presente do espectador. Então veja, hoje é muito comum a gente fazer isso, a gente pegar textos clássicos, readaptar para o nosso presente. Mas naquela época era algo muito diferente, porque a gente estava saindo da era naturalista do teatro e indo para a era simbolista. Então, os encenadores que a gente pode entender hoje, que são, por exemplo, Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Gordon Craig. No Brasil a gente teve Gianfrancesco Guarnieri, Antunes Filho, Zé Celso. São pessoas que criam práticas teatrais que até a gente falar isso é uma peça artodiana, brechtiana, é uma peça do Zé Celso. Né? Eles conseguem construir e dominar muito a cena teatral. Mas a transformação da relevância do texto para o teatro ela não foi linear, ela não foi brutal e progressiva, ela demorou muito, né? Pelo contrário, no século XX ocorreu uma multiplicação de buscas de outros sentidos da cena teatral. Enquanto que a gente via encenadores como o Gordon Craig, o Antonin Artaud negarem o lugar dominante que se atribuía ao texto no conjunto da realização, a gente tinha também o Coupeau e o Dulin que renovavam esse juramento de obediência ao texto. Então, o textocentrismo ele também evolui, ele se adapta aos gostos, às técnicas, e até o final da década de 1950 a noção de polissemia não era discutida. O que é a polissemia? É você entender que um texto pode ter vários sentidos, é você dar vários sentidos para alguma coisa. Antes da polissemia ser questionada,
o ator, o encenador, eles tinham a obrigação de mediatizar, né, de ser um meio de comunicação entre o autor e o público, e ele tinha que passar uma mensagem certinha, né? Ele tinha que chegar da mesma forma que o autor pensava, que o encenador pensava. Então, era uma tarefa complexa e um pouco sem sentido. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente também, dessa ideia de passar uma mensagem, de passar um único sentido dentro da construção cênica. Então, via-se que ainda no começo do século XX, nos primeiros 30 anos da encenação moderna, nós tínhamos poucos encenadores que tinham essa coragem de discutir e de não se subordinar ao texto. Como eu já citei, o Artaud, o Craig, teve o Meyerhold também, que eu vou falar um pouquinho sobre ele mais pra frente. Então, o textocentrismo ele se torna um dos pilares da encenação simbolista. Por mais que já tivesse um pouquinho de diferença da encenação naturalista, a gente ainda via que na encenação simbolista o texto era muito forte porque era uma movimentação de poetas ou apoiados por poetas, né? Era o momento deles de mostrar o trabalho que eles construíam através das palavras. Então, o teatro, o ator, ele só servia para dar voz ao texto do poeta. Então, começou a surgir um conflito entre o encenador e o autor. Por exemplo, o Stanislavski estava fazendo uma peça do Chekhov, O Jardim das Cerejeiras, e o Stanislavski, ele queria transformar o texto, ele queria trazer outros significados, ele queria trazer a polissemia para a encenação dele, e o Chekhov ficava possesso porque falava que ele estava destruindo a obra dele. E veja, o encenador, ele se torna o criador da encenação teatral. Agora é ele quem obtém todo o poder transformador da cena. Se a gente voltar para aquela hierarquização, aquela pirâmide das profissões do teatro, o autor ele cai e quem fica no topo, quem toma o poder, agora é o encenador. E é com o Stanislavski que a gente vê surgir a pedagogia do ator. Ele começa a explorar o ego do ator, ele começa a explorar suas experiências mais íntimas e ele se utiliza disso para encontrar o personagem. E a gente volta para aquela questão de encarnação do personagem, encontrar o personagem. O Stanislavski, ele é muito bom para a gente iniciar os estudos do teatro para qualquer faixa etária, desde criança até adultos, né? Para quem nunca conheceu o teatro, ele é ótimo porque ele é muito didático, ele é muito pedagógico, ele tem jogos muito fáceis de fazer, que são gostosos de construir, mas a gente não pode parar no Stanislavski. Porque a gente vai ver mais pra frente outros encenadores questionando até o posicionamento que ele tinha, que era a construção desse teatro psicológico. Veja, o Stanislavski acreditava que o ator e a atriz tinham que usar o repertório emocional deles para construir um personagem. Então, se o personagem no momento ele tinha que chorar, o ator, a atriz, tinha que pegar uma memória que deixava eles tristes e trazer isso à tona para o personagem expressar essa emoção. Isso é muito perigoso, porque a gente não pode unir o ator, a atriz e o personagem, são coisas diferentes. E é um caminho que pode ser um caminho sem volta, você acabar se misturando com aquilo que você criou, né, com a personagem que você criou. Então, um exemplo exagerado que eu vou dar, eu vou fazer uma assassina, uma psicopata, e eu preciso entender essa emoção, essa euforia que é matar alguém. Mas eu, Kate, enquanto atriz, eu não tenho esse repertório, eu não sei a sensação de matar alguém.
Eu não sou uma psicopata. Então eu teria que buscar um meio de sentir isso matando alguém. Quais seriam as formas que eu encontraria para criar um repertório emocional que alcance o personagem? Vê como é complexo isso? Então, o Stanislavski, ele trabalhava muito com esse teatro psicológico que hoje a gente já vê que é algo ultrapassado. Eu repito, ele é bom, ele é maravilhoso pra gente entender a pedagogia do ator, pra gente iniciar, mas a gente não pode seguir com ele pro resto da vida. Porque a gente vai entrar nessa questão de eu preciso encontrar o personagem, o personagem não chegou pra mim ainda. Não, nós vamos ver com outros encenadores que criação de personagem é técnico. Nós temos que trabalhar o corpo, por isso que teatro não é texto, é corpo. Nós temos que trabalhar a entonação, nós temos que trabalhar gestos, a respiração. Tudo isso é uma construção, não é algo que vai vir, algo espiritual que vai chegar e vai baixar em você, né? Então, nessa época, se questionava muito onde que ia parar o status do texto quando a intervenção do ator se tornou assunto de imaginação, quando a atuação dramática se tornou uma criação. Então, não era mais o ator, a atriz, eles não eram mais obrigados a se subalternizarem aos textos, eles também tinham o poder de construir, de criar, não tanto quanto hoje ainda. Então entendem como que o textocentrismo ele limita a criação? Porque a gente acaba ficando só naquela caixinha de tem que fazer o que está escrito. A gente não consegue ir além da folha, né? E olha só que interessante, hoje a gente não considera o balé e a ópera, por exemplo, a mímica, como uma arte teatral. O balé entrou para a dança e a ópera entrou para a música, apenas porque não tem o texto falado. Mas o que acontece ali é teatro. Tem o drama, tem a encenação. O que a gente pode falar, em vez de tirar completamente o teatro, tirar a linguagem teatral disso, é dizer, por exemplo, que o balé e a ópera são multilinguagens. No balé a gente tem o encontro da música, da dança e do teatro, e na ópera a gente tem o encontro da música e do teatro. Aí, ao decorrer do século XX, começa uma movimentação dos encenadores para entender a importância do texto para a encenação teatral, naquela divisão que eu falei, uns exaltando e os outros desprezando o texto. Então vão surgindo outras questões, e aí a gente começa a perceber que a encenação ela se torna arte quando ela é capaz de produzir as suas próprias obras. Ou seja, quando ela é concebida pelo encenador. E aí a gente chega no momento que o teatro ele não tem mais peças para representar, não tem mais texto para representar. O que acontece quando não há mais esses textos externos, né? O teatro começa a criar as suas próprias obras. E diferente dos clássicos que a gente pega, por exemplo, Shakespeare, Homero, Sófocles, esses clássicos que a gente pega, a gente lê livro, a gente entende, não precisa ver a peça. A construção cênica, a construção da obra teatral, ela em texto ela não funciona. Se eu pegar um texto dramatúrgico hoje e ler aquele texto, eu posso entender o que está ali, mas ele sozinho não vai funcionar. Ele precisa do conjunto inteiro, que tem a ver com o espaço, tem a ver com os atores, as atrizes, tem a ver com o público, tem a ver com a iluminação, com o cenário. E aí, com o Meyerhold, né, o ex-discípulo do Stanislavski, ele tinha uma escola, muitas pessoas que saíram da escola dele foram criar outros métodos de encenação teatral. E é com o Meyerhold que nós começamos a ver uma exploração do ator sem esse mimetismo psicológico, sem esse realismo sociológico que a gente via no Stanislavski, que foi o que eu falei anteriormente. O Meyerhold, ele vai trabalhar a relação
do espaço com o corpo do ator, com os gestos, os movimentos, os estudos sonoros da voz humana. É a ponta inicial para a gente começar a estudar as matrizes não dramáticas. Estou falando algumas palavras que vocês podem não entender, mas assim, estou jogando a sementinha para vocês ir procurarem depois sobre isso, sobre matrizes dramáticas e não dramáticas, formas dramáticas e não dramáticas, né? Então, o Meyerhold, ele cultua a teatralidade. Ele torna a construção cênica protagonista, não o texto. Mas, ainda assim, ele não almejava a exclusão deste texto. Ele só pensava numa articulação diferente daquilo, né? E aí a gente vai ver, comecei falando do Stanislavski, eu fui pro Meyerhold, então assim, eu estou fazendo um resumão de alguns encenadores que começaram a questionar um pouco sobre a encenação teatral, que fizeram parte do teatro moderno, da construção do teatro moderno. Então a gente vai ver com o Gaston Batti a questão do além do texto, né? Ele falava que o texto ele não diz tudo, ele vai até certo ponto, ele vai até onde a palavra alcança. Mas, além desse ponto, existe outra zona, uma zona misteriosa, uma zona silenciosa, que é onde se designa o clima, o ambiente, a atmosfera. E expressar tudo isso era trabalho do encenador. E aí, assim, ele também não se liberta tanto do texto, mas ele se livra de algumas restrições tradicionalistas. É realmente o que ele fala, ele vai além, ele busca o vazio que o texto deixa, e a partir desse vazio se constrói outras coisas. E aí a gente chega no infinitamente radical Antonin Artaud, que é um dos meus encenadores preferidos, que se insurge contra a tirania do verbo. Ele não era contra o uso do texto, mas ele reivindica que o encenador tenha inteira liberdade de manobras. O Artaud, ele é um pouco complicado, porque ele tinha muitos problemas psiquiátricos, ele morreu no hospital psiquiátrico, e todas as teorias, todos os textos que ele escreveu, ele não teve tempo de fato de executar. Então nós não sabemos o que seria realmente um teatro artodiano, o teatro da crueldade, que era como ele chamava o teatro dele, o teatro da vida. A gente pode considerar que existam alguns grupos que partem das teorias dele, mas a gente não sabe de fato se aquilo era o que ele realmente gostaria de fazer. Por exemplo, o Teatro Oficina, que é o grupo dos Excelsos, que é considerado também um teatro antropofágico, tem essa pegada artodiana. É o que a gente vê hoje no Brasil, que se aproxima das construções do Artaud. E o Artaud, ele era muito ritualístico, né? A antropofagia vem muito disso, ele era muito ritualístico, ele fazia pesquisas sobre tribos aborígenes, ele falava muito sobre a palavra encantatória, sobre o encanto das palavras. Então, o que preservava para ele não era o texto, né? O texto ele eliminava, o que ele conservava eram as palavras. E o Artaud ele traz algo muito importante para o teatro, que é a anulação daquilo que produz sentido, mensagem. O teatro ele não serve a isso. Ele é o que o Grotowski vai chamar mais pra frente de encontro, do confronto entre o espectador e o espetáculo. E aí eu vou citar uma parte de um texto de um filósofo, na verdade não é um texto, é uma palestra que foi transcrita, do filósofo Gilles Deleuze. Ele tem essa transcrição que chama O Ato da Criação. Tem disponível no Google, vocês podem dar uma lida depois, ou até procurar a palestra que ele fala, acho que tem legendado. O que ele fala? Que o Criador, ele não é um ser que trabalha pelo prazer. O Criador, ele faz aquilo que tem absoluta necessidade. Então, se eu vou construir uma cena teatral, eu não vou fazer aquela cena porque eu quero fazer. A arte não é porque eu quero fazer. É porque eu tenho a necessidade de alguma coisa. E ele fala muito sobre
a obra de arte não ser uma informação, não ter que passar um sentido, não ter que passar uma mensagem, porque a informação ela é um conjunto de palavras de ordem. Quando nos informam algo, nos dizem o que julgam que devemos crer. Então, em outros termos, informar é fazer uma palavra de ordem circular. Então, a informação está dentro desse sistema de controle. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, sobre o sistema de controle, quem traz esse termo muito bem é o Michel Foucault, que é um filósofo também. Então, se a gente entende que obra de arte ela não está nesse lugar de informação, a gente também entende que ela não tem o dever de passar uma mensagem, de ensinar, de trazer um único sentido para o espectador. Para o Deleuze, a obra de arte ela não é um instrumento de comunicação. A obra de arte, na verdade, ela não tem nada a ver com a comunicação. Ela não contém, portanto, a mínima informação. Em compensação, existe uma afinidade fundamental entre a obra de arte e o ato de resistência. A obra de arte, ela resiste. Se a gente for pensar, por exemplo, na arte visual, numa escultura que a gente vê no museu, e ela tem 3.000 anos antes de Cristo, ela resiste à morte, principalmente. Então, a obra de arte, o teatro, ele deve se aproximar mais desse ato de resistência do que desse lugar de informação. Por isso que o Artaud, ele também discordava muito do que o Stanislavski passava e do que aqueles que preservavam o texto passavam. Para ele, o teatro tinha que bastar por si só. E aí a gente, na era contemporânea, uma das tendências mais famosas do pós-guerra é o Bertolt Brecht, certamente, que começa a trazer novos termos para a problematização do texto e a questionar sobre a função do texto dentro do conjunto da realização cênica. Ele questiona sobre as possibilidades de representar diversos significados, seja por oposição àquilo que o palco deixa à mostra, que é você dizer algo que não está sendo visto, como por a sua adaptação ou a sua inadaptação a um público particular. E ele vai se utilizar de diversos modos de teatralização do texto, como os diálogos, certamente, mas também os songs, as canções, vão servir de distanciamento, que é a famosa quebra da quarta parede. Então, o que acontece no teatro brechtiano? A personagem, ela dá o seu texto falado e a atriz e o ator, eles dão o texto cantado. Então, quando se canta, quando se traz essa song, essa canção, ocorre a quebra da quarta parede e esse distanciamento da personagem com o ator e com a atriz. Muito legal, né? E aí, todos esses citados, eles eram encenadores dominantes, eles detinham o poder da criação da encenação teatral. Mas foi com Grotowski que o foco da problemática se tornou realmente a representação do ator de uma forma bem radical. O ator, ele se torna um mestre absoluto do discurso através do qual pretende se desvendar. Ele vai trazer o teatro pobre, ele fala sobre o encontro que eu citei junto com o Antonin Artaud. Então, para o Grotowski, não importa figurino, não importa cenário, não importa texto, importa o ator. Se o ator estiver ali num espaço junto com o espectador, isso já é teatro. O encontro dos dois, né? O momento do ator e da atriz se desvendar para aquele público, mostrar realmente toda a sua fragilidade, toda a sua arte. Então, eu paro agora, né, no Grotowski, nas citações de ensinadores, e aí a gente percebe que hoje o texto, ele é o que os norte-americanos chamam de work in progress. Então ele está sempre em processo, ele está sempre em transformação, ele está sempre aberto. E com o passar do tempo,
esse domínio que o encenador tinha sobre tudo isso foi favorável para o florescimento e para a renovação da arte do ator. Mesmo que tenha arruinado o status da vedete, do astro, o século XX permitiu ao autor descobrir verdadeiramente a sua riqueza e a variedade dos recursos e dos meios que ele dispõe. Então, agora, nessa segunda parte desse vídeo, eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu obtive durante a minha faculdade e também junto com a Cia Clariot. São aprendizados que vocês já devem ter conhecimento de algumas coisas ou de tudo, mas que é legal sempre estar trazendo, né, até para que a gente possa entender como hoje nós podemos considerar a atriz e o ator. Se ainda há a hierarquização das profissões de teatro, hoje é também o que a gente pode chamar de ator-criador, que é aquele que não só atua, mas é aquele que constrói cenários, figurinos, o texto, a direção. E aí eu cito um pouco como foi o meu trabalho com a Cia Clariot. Quando eu entrei na Cia Clariot em 2017, o Ed, ele se considerava o diretor da construção, né? Então ele direcionava muito as peças que o grupo fazia. E aí quando eu entrei, a gente começou a conversar e a discutir sobre isso, e nós, como um grupo, eu, o Ed, o Jack e a Priscila, nós como integrantes da CIA, a gente começou a questionar esse posicionamento, o significado do diretor para a companhia e se aquilo ainda valia pra gente. Então a gente tirou essa ideia de direção e nós nos colocamos como atores e atrizes, criadores e criadoras. E a direção, ela passou a ser coletiva. A construção de todos os nossos processos cênicos sempre foi muito coletivo. Nós construímos o texto junto, nós construímos as imagens junto, nós construímos as referências, as movimentações, a partitura musical, claro que sempre com o olhar de fora, porque é muito importante a gente ter esse olhar de fora. Teatro, se não tem alguém assistindo, não é teatro, é ensaio. Então a gente sempre buscava esses olhares externos para saber como que chegava e o que chegava, né, do outro lado. Então, ser atriz criadora hoje pra gente, no século XXI, é algo bastante transformador e cria uma independência dessas figuras dominantes, como o dramaturgo, como o diretor, como o encenador. Um ator e uma atriz, eles podem ser as três coisas também. Diante de tudo que eu venho falando aqui, a gente pode pensar que para que se faça teatro, três coisas precisam existir: o ator e a atriz, o espaço e o espectador. Tudo isso ao mesmo tempo. Como eu falei anteriormente, se há a atriz, o ator e o espaço, mas não há o público, isso é um ensaio. Então a gente precisa do encontro dessas três coisas acontecendo ao mesmo tempo no aqui e agora. Então a gente pode entender que teatro é presença. É presença no aqui e agora. Como criar, então, um corpo presente? Como criar um corpo cênico? No começo do vídeo eu estava falando sobre as problemáticas que eu encontrei na cena teatral de Osasco. Alerta de não generalização aqui, que é essa questão da falta do corpo dentro dos ensaios, dentro das aulas, dentro da cena teatral. A palavra ela fica tão importante que a gente esquece do trabalho corporal. E é engraçado porque, ainda que seja difícil se desvencilhar do verbo, da palavra, é importante que a gente entenda que a comunicação verbal ela é uma das formas de comunicação. E que o ator e a atriz que cria, a partir do momento em que se coloca presente na cena, ele consegue expandir a mente por todo o corpo. Porque mente não é apenas a cabeça, né? A mente ela não está dentro do nosso cérebro. A nossa mente alcança até o dedão do pé. Então, nós precisamos expandir e entender que a nossa mente e que a nossa forma de falar vai para além da cabeça, vai para além da boca.
né? É claro, sem nós legendarmos as cenas, por exemplo. Ai, que frio. Nossa, eu tô com muito frio, né? Eu falo que eu tô com frio e eu faço o gesto que eu tô com frio. Ai, nossa, eu tô com uma raiva. Eu falo que eu tô com raiva e eu faço um gesto generalizado de que eu tô com raiva. Então é como se eu assistisse um filme dublado com legenda em português. Estou repetindo algo que já foi transmitido, né? Então lembra que nem o Brecht fala, né? Ele buscava, por exemplo, uma forma diferente de relação com o texto que nem sempre correspondia com o que o ator e a atriz estavam fazendo em cena. Então eu posso estar falando sobre a Segunda Guerra Mundial, contando para o meu público sobre a Segunda Guerra Mundial e tá lavando roupa. O que isso vai significar? Né? O que isso vai representar? Como que isso vai ser recebido pelo público? Cada um vai entender, vai interpretar de alguma forma. Vai trazer um sentido diferente. Mas o meu corpo está dizendo alguma coisa. Ainda há muito aquela imagem do ator não pode dar as costas. O ator tem que falar, tem que projetar, não pode ter sotaque. Mas o ator, ele é um ator 360. Se a gente entende que o teatro já não é mais aquela caixinha mágica, que ele ocupa as 3 dimensões do espaço, dar as costas para o público é mostrar que há vida, que há mais alguma coisa atrás dessas costas. E é um significado. Tem um sentido para isso. É importante a gente pensar que cada movimento que a gente faz dentro da cena tem um sentido. Se eu tô falando virando para lá, é porque tem um sentido. Se eu tô falando olhando para baixo, é porque tem um sentido, tem um porquê. Eu reforço a importância daquilo que o Stanislavski chamava de preparação do ator. E que se a gente for mais radical, o Artaud diz que é alcançar os limites do corpo, é exaurir o corpo, é ver até onde ele vai, até onde ele alcança. Na respiração, na exaustão física, na voz, nos gestos. O fazer teatral, ele não é confortável, não é gostosinho. Porque ele nos coloca em confronto com o nosso corpo e com os nossos limites em prol da arte, em prol dessa necessidade. Entende quando eu falo que o Deleuze fala que não tem a ver com prazer, com o prazer do artista? Porque às vezes não é legal. Eu lembro que quando eu fiz a encenação do meu TCC, o meu processo cênico, eu saía toda ralada, porque eu tinha uma pesquisa de queda, de ficar caindo, e eu me machucava muito. Mas eu tinha uma necessidade que eu queria que as pessoas se questionassem sobre aquilo que eu também me questionava naquela cena, naquela situação. Então, quando eu vejo, por exemplo, jovens indo fazer aulas de teatro com o celular no bolso, com calça jeans, com tênis, como que se constrói presença se você não está ali? Se do mesmo jeito que você sai da sua casa, você sobe no palco, você entra numa sala de ensaio. Não há essa possibilidade. Mesmo porque a roupa, o sapato, a calça jeans, o celular são objetos que vão atrapalhar a construção cênica, que vão atrapalhar a construção do corpo presente. Se você que é estudante de teatro e que acredita que basta pegar um texto e fazer uma voz, tá errado. Tem que botar o pé no chão, tem que se sujar, tem que suar para construir esse corpo presente. Eu lembro que os meus estudantes da escola de artes, eu falava assim, agora anda só com o cotovelo no chão, né? E aí você olha assim, gente, isso não é teatro? Se eu entendo que teatro é corpo, é presença, eu tenho que explorar os limites do meu corpo. Eu tenho que explorar o que eu sei fazer. Porque é como dizia Artaud, são técnicas, Brecht fala isso, o Craig, eu preciso criar técnicas para fazer o personagem surgir. Não é o que o Stanislavski falava, que é resgatar lá a minha emoção e incorporar o personagem. Entende? Então,
Eu vou trazer algumas reflexões de uma performer que chama Eleonora Fabião. Ela é uma artista muito conhecida da performance e, inclusive, o meu outro projeto que foi aprovado aqui na Lei Aldir Blanc, a performance audiovisual à vista, vem muito de algumas coisas que ela fez. E a Fabião, ela traz essa reflexão do corpo cênico, que é um corpo com o tempo e o espaço potencializados, que também potencializa o espaço. É um corpo dilatado, é um corpo que está no fluxo, que nasce e morre. Entender que o nosso corpo é fluxo e que ele nasce e morre o tempo todo vai trazendo pra gente essa noção de presença. E esse estado de fluidez é uma espécie de estado alterado da consciência. É como se ele abrisse uma dimensão temporal. Ele é o presente do presente, e isso é a presença do autor. É muito difícil. Não é gostosinho, eu repito. É difícil. É exaustivo. O corpo cênico, ele está atento a si, ao outro, ao meio. Para Eleonora, a presença do ator, longe de ser uma aparição impactante e condensada, que é aquela projeção de voz, aquela exuberância, ela corresponde à capacidade do atuante de criar sistemas relacionais fluidos. Corresponde à sua habilidade de gerar e habitar os entrelugares da presença. É um corpo que possui uma multidão de relações. É um corpo que está com a criatividade, com a receptividade aguçada. É um corpo receptivo. Então, o corpo presente do ator, ele sabe onde ele está, ele sabe que ele está num palco, ou que ele está numa rua, num site, num lugar específico da encenação, ele sabe onde ele está, ele sabe quem ele é, ele sabe quem são aqueles com os quais ele está se relacionando, ele sabe quem é a plateia, e o que aquela plateia está ali, por que ela está ali, e ele sabe o que ele tem que fazer com o seu personagem. Por isso, o corpo presente sabe também lidar com a improvisação. Porque a improvisação a gente estuda. A improvisação também é uma técnica. Para a gente saber improvisar, a gente precisa criar repertório. A gente precisa ter cartas na manga. Então, se você não está presente na cena, ou você está completamente imerso no personagem, ou completamente fora da cena, e quando acontece o inesperado, que é, por exemplo, alguém errar uma fala, alguém esquecer uma fala, alguma coisa cair, alguém tossir na plateia, alguém o telefone tocar, você não vai conseguir lidar com aquilo de forma rápida para que o improviso ele aconteça. Então a gente não pode ficar imersivo demais dentro. Por isso que se fala de presença, de corpo presente. Por isso que se fala de preparação corporal, para a gente poder lidar com tudo que acontece dentro da cena. Então, eu quero propor para vocês, eu quero plantar uma sementinha de algumas atividades de preparação corporal para o ator, e eu vou falar isso de forma bem resumida, né? Esse vídeo todo, ele é um vídeo introdutório, ele é um vídeo que é inicial para que vocês possam pesquisar sobre os ensinadores, para além do Stanislavski, para além do Brecht, outros que eu não citei aqui, e também entender a importância de desenvolver o corpo dentro da cena e esquecer um pouco também do texto. Veja, teve duas apresentações que a Cia Clarion fez, que eu fiz com eles, que primeiro a gente tinha um assunto a se tratar, a gente gostaria de conversar, dialogar sobre um determinado assunto. Por exemplo, a gente fez uma apresentação no FENAPO, no Festival Nacional de Poesia, que se chamava Selva de Pedra. E nós queríamos falar sobre o capitalismo exacerbado, sobre como nós nos tornamos maquinarias, né, do capitalismo, como nós
nos exaurimos através do trabalho. Então, assim, primeiro a gente tinha um assunto para dialogar com o espectador e depois a gente foi buscar textos já prontos que coincidiam com isso. Nós fomos buscar poesias que também tinham a ver com isso, com esse diálogo. Então, aconteceu tudo que ao mesmo tempo. E não existe essa hierarquia do que é mais importante no teatro, no sentido assim, a luz, o figurino, vou olhar por partes, né? Quando a gente vai falar de críticas de teatro, por exemplo, a luz era isso, o cenário era isso, o figurino era isso. A gente não pode julgar as coisas separadas porque elas fazem parte de um conjunto de símbolos. Todas elas juntas formam um significado daquilo ali, daquela peça de teatro, por exemplo. Entende? Então, quando a gente vai trabalhar uma construção cênica, a gente tem que pensar muito nisso. Nós estamos fazendo pela estética ou porque aquilo ali tem algum sentido? A roupa que eu estou vestindo, ela tem sentido? A poesia, o texto que eu estou inserindo, ele conversa com a construção cênica? Então é interessante vocês buscarem também diferentes práticas teatrais e entender que o teatro não é palavra, o teatro é presença. Esse é o ponto principal que eu quero trazer para vocês hoje. Então, assim, acho que é muito importante nós pensarmos, antes de iniciar uma aula, nós pensarmos no aquecimento, né? O Stanislavski ele tem, a Viola Spolin, o livro da Viola Spolin é fantástico para exercitar isso também, o Artaud tem, todos os ensinadores, quando você vai pesquisar sobre práticas teatrais, práticas corporais para o teatro, nós temos que reverenciar, nós temos que prestar muita atenção no aquecimento. Eu já vi muitos grupos, muitas salas de aula em que as crianças, os adolescentes, eles subiam no palco e já começavam a fazer os jogos teatrais, por exemplo. É importante a gente acordar o corpo, a gente, né? Como que nós construímos a presença do ator? Aquecimento. O que nós precisa aquecer? O meu professor, o Chiquinho, ele falava muito sobre passar óleo nas ferrugens, né? Como se nossas articulações elas estivessem enferrujadas. E aí a gente vai passar óleo nas nossas articulações. Então, movimentação de articulação, movimentação do corpo, massagem nos pés. Os pés são muito importantes para a gente saber onde a gente está pisando, como que a gente está andando pelo mundo. Entende? Técnicas de respiração, para a gente saber o tempo de falar, para a gente não ficar inspirando na hora errada da fala, para a gente entender que a respiração é um ponto importante entre as pausas de texto. Então vamos montar, né, um planinho. Eu sei que fazendo fica mais didático, mas a partir do que eu falo para vocês, vocês podem testar da forma como vocês entendem. Porque uma coisa que o Chiquinho também falava muito, ele não gostava de dar ideia. Então, quando ele propunha alguma atividade, né, algum exercício pra gente, ele não gostava de dar exemplo para não dar ideia, pra gente fazer da forma como a gente entendeu e não copiar. Ainda mais quando a gente vai trabalhar com crianças, por exemplo, se nós damos um exemplo para eles de como fazer aquela atividade, eles vão fazer exatamente daquele jeito. E eles acabam não explorando outras possibilidades, tá? Então, nós pensamos no aquecimento, alongamento, né? Alongamento das articulações, do corpo, o aquecimento. Essa é a hora para começar a suar. Então, eu tenho que começar a suar no aquecimento. Tem uma atividade muito legal que um professor meu passou, o Antônio Salvador, que isso é bem básico de jogos teatrais, que é o caminhar junto. Então, ele falava pra gente caminhar, né? Um grupo, por exemplo, a gente começa caminhando,
numa determinada velocidade. Então existe uma régua de velocidade do 1 até o 9, sendo o 1 o mais lento possível e o 9 o mais rápido possível. E aí por que existe essa atividade, né? Para trabalhar coletivo, para trabalhar presença, para trabalhar espaço, para trabalhar peso, né? Peso do corpo, dos pés, como que a gente pisa, para trabalhar a tensão. Por exemplo, a gente determina a velocidade 1. O grupo determina a velocidade 1. Se um começa a andar mais rápido do que o outro, do que o grupo, ele está fora. Se um começa a andar mais devagar que o outro, ele está fora. Se a velocidade 1 já começa muito rápida, a 9 vai ser mais forte ainda. Então tem que todo mundo estruturar junto, sem falar, só com o olhar, só com o corpo, como que vai fazer isso. E olha que legal, às vezes é interessante começar junto e parar junto, que é outra coisa mais difícil ainda. E não é combinando assim, ó, você faz isso e eu faço isso, você vai andar, né? Por isso que tem a ver com peso. Se eu determinei, se eu tô com os pés no chão e eu avanço o meu corpo para frente, pode ser um significado de que eu vou me movimentar. Se o coletivo tá prestando atenção nisso, então eles também vão fazer o mesmo movimento e aí a gente vai começar a andar junto. Então esse jogo é muito interessante, né? E aí a gente marca a velocidade 1. Marcou a velocidade 1, tá todo mundo na mesma velocidade. Aí a gente vai para a velocidade 2. Até chegar na velocidade 9. E aí a gente pode ir intercalando 9, 7, 5, 4, 2. Isso vai criando a consciência do coletivo, porque teatro a gente nunca se faz sozinho. Por mais que seja um monólogo, a gente nunca tá sozinho ali. A Eleonora Fabião, ela fala sobre a questão do fluxo, que o corpo tem que ser um corpo fluido. Como que a gente pode trabalhar isso no corpo? Nós podemos pensar que existem níveis, né? Nível super alto, nível médio e nível baixo, que é o chão, a gente está deitado. E a gente pode trabalhar a fluidez entre esses níveis, ou seja, levantar e cair, levantar e cair. Mas não é aquele cair estraçalhando o chão, é uma coisa fluida. Isso é uma coisa bem interessante também da gente pensar, da gente caminhar pelo espaço e mergulhar entre esses níveis do super alto, né, que é tipo meia ponta, o salto é um super alto, do alto, que é esse caminhar com o pé no chão, do médio, que é, a gente pode pensar que é a cócoras, que é de 4, que é de joelho no chão, e para o nível baixo, que já é o corpo quase que inteiro ou inteiro no chão. E a gente vai trabalhando essa fluidez. Quanto menos barulho e quanto mais suave isso ficar, mais fluido isso é. E esse corpo se torna um corpo fluido. E a gente pode ir alterando as velocidades disso. Outro jogo bem legal também que existe bastante, que eu já vi bastante também, é o jogo do bastão. Por que a gente fica jogando bastão um pro outro? Para trabalhar peso, para trabalhar a conexão de olhar, para trabalhar a velocidade, o movimento, né? Eu só vou passar o bastão para alguém se eu tiver certeza que aquela pessoa vai pegar. Se eu estiver conectada com ela. Eu não vou passar um bastão para uma pessoa que não está olhando para mim. Eu não vou passar um bastão para uma pessoa que até está olhando para mim, mas está assim, de braço cruzado. Como que ela vai pegar o bastão se ela não está com o corpo ali presente? Tem um jogo bem legal também, que é o jogo do 21, que o grupo tem que falar, tem que chegar até o 21 falando o número 1 de cada vez, sem ser numa ordem, né? Tipo, fazendo uma roda, eu falo 1, eu falo 2, 3 e 4. Não, é aleatório e não pode ser ao mesmo tempo. Esse jogo é bem difícil. Eu já fiz até com o primeiro ano, segundo ano, eles iam até os 5, 6, mas era uma vitória, né? Chegar até aí. Porque é muita ansiedade, então eu quero falar, e ninguém se olha. Quando eu falo, vamos fazer o jogo do 21, eles entendem que tem que ser rápido.
E não tem a ver com velocidade. Tem a ver com presença. Tem a ver com o corpo. Se a gente faz isso em pé, mais fácil ainda, né? Porque antes de falar, eu faço algum movimento, eu faço algum trejeito. E a gente tem que prestar atenção em todo mundo, conhecer aquele grupo, entender e olhar para cada um sem combinar. Eu sempre falo isso, sem combinar. Não é para falar assim, você fala um, eu falo três, né? Sem combinar, é sentir a presença de cada um. E falar um, e alguém vai falar dois, e alguém vai falar três, até chegar no 21. Tem uma atividade também, uma atividade muito legal que eu fazia na faculdade, eu até fiz com os meus alunos. Eu não falei no começo, mas eu também sou arte educadora, né? Depois da escola de artes eu saí, eu comecei a trabalhar com teatro no ensino fundamental, de 6 a 10 anos. E a gente faz muita atividade de pular corda. E eu fazia isso também na faculdade. Pulava corda. Porque tudo isso são jogos de improviso, entende? Para preparar o corpo, entrar na corda, pular na corda, entender o peso do seu corpo, saber quando que a corda bate, saber sair para o outro entrar, saber entrar na corda quando o outro sai. São esses jogos que vão trazendo a presença para vocês. Como eu falei, eu estou dando alguns exemplos de atividades que vocês podem encontrar, mas é válido super pesquisar mais sobre isso. Eu gostaria de ter um espaço onde eu pudesse mostrar para vocês essas atividades, mas eu não tenho. Mas fica aí no ideal de vocês, de como vocês podem executar essas atividades, de como vocês podem trabalhar a presença da atriz, a presença do ator em cena. E é isso. Espero que tenha auxiliado, tenha trago alguma luz para vocês, que tenha servido de alguma forma para o aprendizado de vocês, essa troca. E gratidão por ter assistido e por ter acompanhado até aqui.